Alexandra, ou não, Alexandre Calzeta, né? Alexandre Calzeta, mandou 2, obrigado, meu querido. Obrigado. Sérgio Cardoso. Ah, tu mandou uma mensagem pro... Ah, beleza. Pro Capelli, né? Capelli. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, agora. Ó, quer ver, ó? Vou mandar aqui, ó. Capelli. Capelli mandou um áudio pra mim aqui, ó. Ih, rapaz. Tem áudio do Capelli aqui pra mim agora. Que legal, cara, que legal. Vamos ajudar o Capelli, né? Vamos lá ajudar o Capelli. Vou mandar um áudio pra ele aqui daqui a pouquinho. Obrigado, Alexandre. Isso aí, ó. Paraná. Ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Ó, vamos ver, ó. Calma, Capelli, que ainda tem mais coisa, ó. Boa tarde, tudo bom, Laudelino? Cara, eu preciso agradecer você. Pena que não dá para agradecer pessoalmente, porque você falou, fiquei sabendo que você falou no seu programa, que infelizmente eu não estou conseguindo acompanhar, porque aqui onde eu estou é meio complicado a internet. Mas assim, muito obrigado, porque muitas pessoas vieram entrar em contato comigo. Ah, que legal. Estou vindo pelo Laudelino. Que legal. Estou fazendo doações, porque você contou a minha situação. Cara, obrigado mesmo, cara. Vocês são sensacionais. Fica com Deus, cara. Deus te abençoe e te dê em triplo, em quádruplo, em decuplicado. Abração aí, bom fim de semana pra você. Olha aí que legal, tá vendo? Eu peguei a transcrição primeiro aqui do áudio pra ver se não tinha nada, né, que fosse de boa aqui. Então, eu aviso pra ele, ô Capelli, fica ligado aí. Tem um e-mail, cara, no tal de Alexandre Calzeta, com 2 T's, tá? Que ele é inventariante, tá? E tem um apartamento vazio. Ele falou que é um inventário super complicado, tá? Mas que ele pode ceder o apartamento para você tranquilamente. Então, vê o teu e-mail aí, dá uma olhada aí, suas mensagens aí, ó, nas redes sociais, cata aí um tal de Calzeta, tá bom? Valeu, meu querido, depois dê notícias aí. Olha que maneiro, né, cara? Vocês são sensacionais. Tudo ao vivo aí, tudo ao vivo. Muito legal, muito legal. Parabéns a vocês aí, audiência. Parabéns, tá bom? Vamos em frente, vamos lá. Laudelino, por que você foi parar na cavalaria? Porque a gente cumpre o período básico, né? Período básico, no quartel você faz o treinamento em todas as armas, você aprende um pouquinho de cada uma. E eu fiquei cambaleando entre cavalaria e comunicações, eu era de TI. Pô, cavalaria, blindado, carro de combate. Porra, acho que eu achei maneiro pra caralho. Porra, maneiro demais cavalaria, cara. Maneiro demais. Fala a verdade, você era do batalhão de guarda com essa sua altura toda, não, era cavalaria e era testa, ficava lá na frente, ó, me ferrei várias vezes com essa porra de ser testa. Tinha 3 caras que eram altos no quartel, o Orlicas, eu e o Jardel, eram os 3 mais altos do quartel, tudo mais de 1,90 m. Puta, quando tinha cerimônia e tal, ficava nós 3 lá na frente. Eu desmaiei várias vezes, de cair assim igual uma tábua, bléu! Eu tinha pressão baixa e não sabia. O pessoal ficava mandando comer sal, aí que eu caía mesmo. Até que um dia meu pai me explicou, fez um exame de sangue, eu tinha comentado com ele. Ele falou, não, cara, é só você pegar uma balinha. Se você vai fazer a formatura antes do café da manhã, alguma coisa, pega uma balinha bem açucarada e vai pra formatura com a balinha. Nunca mais tive problema. Você veio no CPOR ainda quando estava em São Cristóvão? Não servi no CPOR. Me formei no CPOR. Depois foi porque nós tivemos períodos de treinamento no primeiro RCC, terceiro RCC, e eu fiz o EI no 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado, 15 RCMEC, tá? Inclusive o Sérgio Hufflick, que tá com a gente na audiência aqui, ele era tenente lá no 15. Só te apareceu lá na CPMI do INSS o Onyx Lorenzoni. E foi tudo bem diferente. Vamos lá. O Ministério Público Federal confirmou que não há uma única prova de corrupção em todo o governo Bolsonaro. Nem um escândalo, nem um desvio, nem uma propina. Em 4 anos de gestão, a honestidade foi a regra, não a exceção. Um presidente corruptível existe e o Brasil já teve um. Eu quero mostrar o tipo de mágica, ilusionismo que faz. Olha aqui, ó. O Globo, como é que a Globo mostrou o gráfico do aumento da popularidade do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Cabeça olha pra o que baixo. eles fizeram. Eles inverteram o gráfico, dizendo assim, olha, aprovação lá em cima, 53, desaprovação 40. Olha como é que foi o gráfico, ó. Olha a aprovação dele pra baixo. De cabeça pra baixo. Então,
mágica, ilusionismo, né? Isso daí tudo existe. Nós estamos aqui para combater isso, tá certo? O ministro Onyx Lorenzoni, eu quero saber do senhor o seguinte. Em janeiro de 2019, o senhor era ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A primeira medida provisória assinada pelo senhor foi a MP 870, de 1º de janeiro. Ela reorganizou o governo, estabeleceu a organização básica. O senhor poderia informar qual foi a segunda medida provisória do governo Bolsonaro, editada dia 18 de janeiro de 2019? Eu acho um desrespeito as pessoas se retirarem para não ouvirem, mas por favor. Foi a medida 871, que foi a primeira medida de um governo para enfrentar a questão de corrupção, malfeitos, desvios, equívocos, erros na questão que envolvia os descontos associativos, motivada pelo escândalo que aconteceu em setembro de 2018, ainda no governo Temer. O senhor tem conhecimento de algum outro governo que tenha feito alguma medida prática, objetiva, para combater esses desvios, escândalos e fraudes? Que eu conheço, não. Okay. Olha aí. Desconheço. A medida provisória antifraudes da Previdência, MP 871, previa uma economia de quantos bilhões? Eu poderia mais ou menos estimar? Bom, ela não era específica, né, para desconto, ela pegava uma gama muito grande de áreas de atuação do INSS. A estimativa eram 10 bilhões, poderia chegar a 10 bilhões ano. 10 bilhões ano de economia. Evitar ou fraude. de evitar as fraudes. Eu me lembro, ministro, eu era vice-líder do governo no Congresso naquela época. Portanto, eu atuava nas comissões especiais das medidas provisórias, que, aliás, lastimo que a gente não tenha mais as comissões especiais, tá? Eu me lembro perfeitamente dessa medida provisória. Estávamos ali com o deputado Paulo Eduardo Martins também, que foi o autor de um projeto de lei aprovado na época da reforma trabalhista que retirou a obrigatoriedade da contribuição para os sindicatos, o que fez com que o sindicato tivesse uma perda enorme na sua receita. E no meu ponto de vista, isso daqui, essa fraude toda explodiu porque eles tinham que repor esse dinheiro que tinha acabado, o dinheiro da mortadela. Para manter a militância, eles acharam essa fórmula mágica que houve, já havia de muito tempo, mas explodiu na volta do governo Lula, com certeza. O senhor pode me dizer quais eram as diretrizes do presidente Bolsonaro a respeito da relação do governo com os sindicatos? Bom, primeiro nós temos um problema muito grave no Brasil, que é da unicidade sindical, né? Não, tínhamos e temos até hoje, né? A questão da unicidade sindical, que cria um território, não há competição, e aí os sindicatos eram mantidos por um desconto, né, dos trabalhadores, apenas por conta de existir numa região, né? E aí independentes prestavam não trabalho. E nós entendíamos desde a reforma efetuada no governo Temer que era importante que o Estado se afastasse completamente dessa relação, que os sindicatos competentes, e aqui está falando sindicalista, eu presidi o sindicato da minha categoria, organizei o primeiro dissídio coletivo da história do Rio Grande do Sul que envolvia os profissionais da medicina veterinária. Mas eu assim, bem isso. Então o senhor acha crível a narrativa de que foi no governo Bolsonaro que teria crescido esse tipo de fraude para encher bolsos dos sindicalistas, como, por exemplo, do irmão do Lula, o Frei Chico, do irmão do deputado do PT? Você acha crível essa narrativa? É por isso que eu disse numa das respostas anteriores, eu respeito as pessoas. As pessoas que pensam diferente de mim, enquanto parlamentar, o parlamento me ensinou a respeitar. Eu, enquanto estive no governo, eu sempre respeitei. Mas o que eu quero dizer? Há uma narrativa que tem que ser construída, porque todo o problema, com clareza absoluta, meridiana, de CGU, TCU e Polícia Federal, ocorreu de 2023 para frente. Esse é o fato. Pois é, então não é crível, né? Essa história de que o Bolsonaro queria encher os bolsos dos sindicatos para fazer militância do PT contra o seu próprio governo e para favorecer irmão de Lula e outros. Eu queria deixar bem claro que em 2021, 2023, quando eu era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu oficiei o TCU a pedido do deputado Evair de Mello, porque a gente já estava percebendo essa questão das fraudes, isso já estava começando a ouvir, e nós mandamos um ofício, e a partir desse ofício o Tribunal de Contas começou as investigações. E depois
com a operação sem desconto e a notícia no Metrópolis foi que se começou, e principalmente com a instalação dessa CPMI, e depois que nós conseguimos fazer a virada e colocar um presidente isento que não ia trabalhar para blindar governo nenhum, e um relator que é uma pessoa séria, um promotor acostumado à investigação e que não tem nenhum interesse em esconder fato nenhum e blindar ninguém, é que as coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a ser presas. Então vamos deixar muito claro que não foi governo Lula coisíssima nenhuma. Porra nenhuma. Começou com uma medida aqui da Câmara dos Deputados, que foi da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, começou com a Polícia Federal e com o Metrópolis, que jogou luz aí, publicizou o que estava acontecendo. Aí o governo Lula não teve o que fazer, a não ser tentar impedir a todo custo essa CPMI, e quando ela foi montada, tentar de todo jeito tomar de assalto a CPMI. Quando não conseguiu, estão todos aqui dizendo que estão trabalhando para esclarecer, mas não param de blindar os seus conhecidos, vamos falar sobre isso já. Apadrinhados, sei lá mais o quê. Eu queria dizer o seguinte, o seu filho, ele mantinha um contrato com uma das associações. Você sabe me dizer, porque tudo bem, se eu disse que não acompanhava os contratos dos filhos, mas quando esse assunto veio à tona, seria normal o senhor conversar com o seu filho sobre isso. O senhor tem uma noção dos valores que o seu filho recebia por esse contrato? Valores? Quanto? Quanto ele recebia? Não assim, tenho noção de valores. O que eu perguntei é se era no meu período em que eu era ministro. Ele disse que não. Não era no seu período de ministro. Maravilha. Eu te pergunto uma coisa, nós tivemos aqui a Tônia... Antes, o contrato foi antes... E foi depois do segundo. Mas a Tônia Galete, que eu ouvi. A Tônia Galete, que é assessora jurídica do Sindinap, do Frei Chico, daí desse mesmo local, ela justificou que ela recebeu 20 milhões, ela e sua família, pelos serviços jurídicos e serviços prestados. Seu filho ganhou 20 milhões? Eu não sei dizer, mas eu acho que se ganhou. Mas pelas 4, 5 evidências, mil por mês. 4, 5 mil por mês, não foi 20 milhões. O senhor pode afirmar que ele e a sua família não recebeu por esses 20 milhões de reais. Não recebeu. Não recebeu. Ai, que bom saber disso, né? Porque realmente não dá para acreditar que possa receber 20 milhões, porque tem muito processo para responder. Outra coisa, foi falado aqui da sua doação dos 60 mil. Realmente, eu fiquei curiosa. Queria te perguntar, já foi perguntado aqui, você explicou, eu acredito realmente que um governador, um candidato ao governo, receba muitas doações de pessoas que não conheça, né? E você disse que apenas pediu que olhasse se não tinha problemas nenhum na justiça, não tinha ok. Eu acho que tem muita gente precisando explicar aqui doações da Venezuela, doações de outros partidos, até do narcotráfico, que segundo Carvajal, essas doações foram entregues, foram feitas ao PT e ao presidente Lula da Silva. Então eu acho que realmente sobre doação tem muita coisa que não está esclarecida, mas me parece que não é o seu caso desses 60 mil reais. O senhor está aqui fazendo esclarecimentos, não veio aqui ficar calado, não veio com habeas corpus, veio com a cara limpa, coração e coragem para responder tudo. Se as pessoas não gostam das suas respostas porque elas não reafirmam as suas narrativas alucinadas, nós não podemos fazer nada. Parabéns por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Bia. Bia sentou o cacete, isso aqui foi ótimo. Aí teve mais um momento, olha só. Isso aqui é interessante, sabe por quê? A galera que faz lá do PT, a galera do governo, com advogado do lado, não posso ter que declarar, prefiro ficar em silêncio, não vou falar nada, tá? O Onyx tava pior que o palhaço, mano. Fez 4 horas de live lá na comissão, pior que eu. Esse pessoal da direita fala pra cacete, né? Então, olha a diferença que é um cara que não precisou de habeas corpus, tá? Como é que é bom você estar do lado da verdade, né? Como é bom você ter feito a coisa de maneira honesta. Você não precisa se proteger, cara. Olha isso aqui, que beleza. Tudo que tem aqui são afirmações que são provadas documentalmente. Aqui não tem narrativa. Aqui tem dados, aqui tem atitudes que foram tomadas. 2016 e 2017, era esse o volume, 413 milhões em 2016, 460 milhões em 2017, aqui ainda era um pedaço do governo Dilma, depois um pedaço do governo Temer. Em 2018, então, 617 milhões de descontos associativos. Houve uma variação de 49,4%. Esse dado é CGU, só para lembrar. Esse dado é CGU. Governo presidente Jair Bolsonaro, 604 milhões, 510 milhões, 536 milhões, 706 milhões.
Muito bem. Isso dá uma variação no período de 14%. Ou seja, é uma curva que se mantém estável. Agora vamos a um número muitíssimo interessante. Agora o governo atual tem uma variação nos 2 primeiros anos de 303%. Todos os senhores já conhecem esse número. Agora me dei o trabalho de fazer o seguinte: pegar o último valor do governo Temer, vamos lá, 617, atualizar pelo INPC. E por que o INPC? Porque o INPC é o Índice de Correção das Aposentadorias, senhor relator. E isso foi feito na calculadora do Banco Central. Nenhum ser humano calculou. 794 milhões é o valor atualizado do último ano do governo Temer e que, confrontado com os 706 milhões do governo Bolsonaro, nós temos clareza que nós temos uma diferença bem significativa e não houve crescimento de absolutamente nada. Todo o resto é conversa ou tentativa de construção de uma narrativa. Interessante, se você fizer a correção do dinheiro, você chega que não teve aumento no governo Bolsonaro. Não teve aumento. Essa foi uma estratégia inteligente, mostrando a correção pelo IPC, mostra que não teve aumento financeiro, né? Vamos lá, e depois dessa apresentação, depois dessa participação, a diferença, né? A diferença. Se vocês forem atrás desses nomes, verem os padrinhos, vocês vão ver a safadeza que tá por trás disso. Tentei trazer aqui Paulo Bodens, foi blindado. Tentei trazer aqui Gustavo Gaspar, foi blindado. Tentei trazer aqui Daniela Fontelli, foi blindado. Tentei trazer aqui Frei Chico, foi blindado. Deixa eu só dar alguns dados. Paulo Bodens, 3 milhões na conta. Quem foi que passou o dinheiro? Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ponto central nesses desvios. Olha, todos têm padrinhos políticos por trás. Falta coragem. Falta o povo saber que discurso não é compatível com a realidade. E digo logo aqui, o Eli Cohen, quando foi posto em votação, eu votei a favor. Portanto, eu tenho total independência para dizer à imprensa, que é bastante investigativa. Se vocês forem atrás desses nomes, verem os padrinhos, vocês vão ver a safadeza que está por trás disso. Você, depois que teve a presença do Onyx, fica tão evidente, né? O que está acontecendo a máquina se movimentando para esconder aquilo que está claro ali diante de todo mundo. Está muito claro o que está acontecendo. Né? Que a máquina está se blindando para que não tenha investigação, não chegue nos principais. E não tem jeito, né? Você vai chegar lá no Lula. E eu tenho uma notícia muito importante para falar hoje. Tá? Essa aqui é muito importante. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que fez o Pix. Cadê meu programinha? Então, nós vamos falar sobre uma decisão que foi... uma votação que foi feita no Congresso Nacional ontem, tá? Perdão, a CCJ do Congresso Nacional decidiu que toda relação sexual de um adulto com uma criança ou adolescente menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E é uma decisão tremendamente esquisita, porque é exatamente o que a lei já diz. Vamos entender por que é que isso está acontecendo? Por que é que o Congresso Nacional está tendo que duplicar leis? Não dá, né? Obrigado aqui, ó, o Mendonça de Araújo foi o último que mandou o Pix aqui, deixa eu ver, eu acho que foi. Mendonça de Araújo, Vanderlei Bueno, que eu já tinha lido já, né? Isso aí, o Mendonça de Araújo, Vanderlei Bueno, obrigado a Silvia Maria Bonfilholi. Obrigado, pessoal, que manda o Pix no bilheteriadocirco@gmail.com. Obrigado a vocês. Para ajudar o palhaço é o Pix. O resto aqui é tudo relativo ao concurso aqui, o sorteio. Tá bom, gente? Eu tô vendo que vocês estão se esforçando, tá? Vamos lá. Deixa eu ir em frente aqui. Isso aqui é muito importante. Tá? Vamos pegar aqui a matéria do Senado. Eu preciso explicar, cara, porque vocês precisam entender o que aconteceu aqui. Até para conhecimento geral. Vamos lá. Qualquer relação sexual de um adulto com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos será sempre considerada crime.
E o que determina o projeto, é o que determina o projeto de lei aprovado nessa quarta-feira na CCJ, né? Que aumenta a proteção das vítimas de estupro de vulnerável. A proposta vai ao plenário com urgência. Pelo projeto, toda criança nessa idade, tá? Ela... Deixa eu só pegar uma imagem aqui. É isso, tá aqui na fila aqui. Projeto: toda criança nessa idade é considerada vulnerável, mesmo que já tenha consentido a relação, tenha tido experiências sexuais anteriores ou que a relação sexual tenha causado gravidez. Não importa nada disso. O texto tem o objetivo de impedir que juízes absolvam adultos que cometeram crime de estupro de vulnerável. Aqui está a essência do projeto. Cara, de Elisiane Gama resgatando a moralidade desse assunto. Isso é coisa que tu também... Da tela azul. Mas o cerne do problema tá aqui. Tá aqui. Porque o STJ resolveu não considerar um estupro num caso, né, de um cara de 19 anos de idade que estuprou a menina de 12. O tribunal, o STJ falou: não. A lei fala explicitamente. E o tribunal estava decidindo que não. Gastaram um tremendo de um esforço legislativo para... Foi a Elisiana e a Carneiro. A Carneiro, que é filha do antigo senador Carneiro. Os dois ali, as duas ali. Então, esse esforço legislativo não era para reafirmar a lei. Tinha que do parlamento... Tem que ver se dá para fazer isso de alguma maneira também. Tem que anular essa decisão, que eu falo, essa decisão é absolutamente contrária à lei que nós criamos no parlamento. Mas o juiz decide o que ele quiser. Tem que acabar com essa porra. Tem que acabar com essa porra que o juiz faz o que quiser fora da lei, cara. Isso não pode. Isso está destruindo o Brasil. Isso está destruindo a segurança pública. O STJ está reconhecendo: não, tudo bem. O cara de 19 anos foi lá e estuprou a menina de 12. Por que liberaram? Porque os pais e a família aceitaram. E eles depois resolveram ficar juntos lá. Cara, mesmo assim, cara, olha uma foto na rua de um cara com uma criança de 12 anos e uma marmanjo de 19. Ninguém vai embolachar esse cara na rua. Você tá passeando no shopping, tem um cara com uma garota de 12 anos dando beijo dela no shopping na boca. Ele vai entrar na porrada dentro do shopping. Vai todo mundo pranchar esse sujeito. Eu tô falando mentira? Eu vou abrir enquete aqui pra vocês, antes de eu explicar esse caso aqui, eu vou explicar com detalhes pra vocês, tá? Assim, um cara beijando uma menina de 12 anos vai apanhar na rua? Beijando, hein? Só falei beijando. A enquete tá pra vocês aí, ó. A enquete tá aí, ó. Responda aí. Você acha que um cara... Eu não tô falando que o cara saiu do motel com a menina. Eu só falei beijando. E você só no beijando... 12 anos, cara. Não precisa de lei. O brasileiro vai esquentar o escutador de pagode do sujeito com gosto. Homem, mulher, cachorro, caramelo, todo mundo vai dar porrada nesse cara. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para vocês aqui. Cara, que isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é uma vergonha. O que está acontecendo aqui? É um projeto daquele de desatarrachar o umbigo e a prega rainha cair da bunda, né? É um projeto que reforça a proteção de menores de 14 anos contra o crime de estupro vulnerável. Mas reforça o quê? Reforça o quê, porra? O Código Penal já diz com todas as letras: relação sexual de adulto com menor de 14 anos é crime. Já está na lei. Está no Código Penal antigo, reforçado em 2009, foi reforçado de novo. Cara, lá não tem conversa, lá não tem consentimento, não tem namorinho, não tem porra nenhuma disso na lei. E a pena é 15 anos de cadeia. Menos do que você pintar uma estátua com batom.
Pararam para pensar nisso? A pena de estupro de vulnerável é menor do que a pena do pessoal do 8 de janeiro? O que eles estão discutindo aqui, que o Senado está votando, cara, é um negócio absolutamente óbvio que já está na lei. Mas como o judiciário resolveu brincar de legislador, inventaram um outro significado. Ai, terminou, final feliz. Cara, são decisões vergonhosas. Tribunal como o STJ, reinterpretando a lei conforme o vento da realidade social, entre aspas, ali daquele momento. O cara, 19 anos, engravidou a menina de 12. Com quantos anos eles começaram essa brincadeira aí? É uma inversão moral, cara. É uma inversão jurídica que beira o escárnio. O crime virou romance. O estupro virou afeto. E a revolta foi tamanha que nós tivemos a Laura Carneiro, que é uma senadora, deputada, não, ela é deputada do meio do caminho, centrão ali. Cara, a Elisiane Gama se levantou contra isso. E foram lá colocar o óbvio no papel, de novo, escrever a mesma coisa que já estava escrito. O novo texto estabelece, né, que é uma presunção absoluta. O novo texto está dizendo assim: menor de idade é vulnerável e ponto final. Sempre, em qualquer situação. Não interessa se houve consentimento, relação estável, gravidez. Cara, é o mesmo texto nos dois, cara. O mesmo texto. Então é uma solução que não resolve o problema. O problema está no STJ. Não está no texto da lei. E agora a nova lei diz que crime é crime. Agora o projeto vai a plenário, vai em regime de urgência. E você pode estar se perguntando agora, a pergunta que você da audiência pode estar fazendo é a seguinte: peraí. E se estuprar de 15 anos? E de 16 anos? E de 17 anos? Como é que fica? Você está dizendo que de 14 para baixo o STJ falou que depende? E a lei está dizendo que agora que depende porra nenhuma, que vai apanhar na rua de qualquer jeito? A enquete está aí para vocês responderem. A lei já diz o seguinte: de 14 para cima, só há consentimento se não houver abuso de poder. Por exemplo, a criança de 14 anos, aí transou com o amiguinho dela de 14 anos. O amiguinho não responde por estupro de incapaz. Mas se o cara que fez a parada é o professor da escola, é o tio mais velho, você configura um negócio chamado abuso de poder. Então, mesmo com 15 anos, é cana. Um chefe, digamos que é o estagiário aí, um patrão, um tutor, qualquer um que esteja numa posição superior, é cana. De 14 para cima, só tem consentimento se não houve abuso de poder, tá? E a pena é 13 anos de cana. 16 e 17 anos, o consentimento só é válido se não houver coerção, se não houver violência ou alguma troca por dinheiro. Se o cara chega lá, na COP, tem um garoto de programa lá de 16 anos, e o cara vai lá e contrata o serviço, é estupro de vulnerável. Vai pegar cana e tem que ir pegar cana mesmo, sorrindo. Mas o ponto aqui, depois de toda essa explicação, o problema aqui é outro. O problema não está na lei, não está na falta da lei. O problema está na falta de vergonha, cara. O parlamento agora tem que reafirmar o que já estava escrito, porque o judiciário resolveu reinterpretar a lei. Isso é o cúmulo da insegurança jurídica. Mais uma, o legislativo legisla, o executivo sanciona. O judiciário não pode inventar o que ele quiser. E se o judiciário continua com essa liberdade para sair rasgando o texto original e fazer o que ele quiser, o que vai segurar o judiciário para pegar essa lei da Elisiane Gama aí, da senhora Carneiro, e ignorar? Nada. E que adianta reafirmar a lei? Você não está agindo no problema. O problema não é a lei.
Isso aqui, cara, me dói aqui o coração. Você não tá vendo que o problema não é a lei? A lei já prevê que a lei foi desobedecida. Você criou agora um novo artigo, nova lei, reafirmando aquilo que já estava na lei para alguém que não cumpre a lei, porra. Você não tá entendendo que não adianta você botar 500 leis dizendo que não pode ter assalto, não pode ter roubo de celular no Brasil, vai continuar tendo roubo de celular? Não dá para entender que o problema é a porra de quem não tá cumprindo a lei? Isso é uma coisa que eu fico doente, cara. Eu não consigo entender isso. Toda uma movimentação bovina do legislativo para reafirmar o que já está escrito na lei, cara.